Vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre esses temas de relações, né? Relações afetivas. Saiu aí recentemente várias notícias de separações de famosos, de pessoas públicas. E aí eu vendo alguns comentários das pessoas, né? Achei curioso, né? Como as pessoas se comportam, né? Tem uma comoção aí nos relacionamentos, né? Teve aí alguns relacionamentos de pessoas mais jovens que foram, né, noticiados, que é aquela coisa da juventude mesmo, 20 e poucos anos. Eu vejo assim, né? Tá se descobrindo, aí faz aquelas coisas intensas, né? Namoros curtos e já se transforma numa coisa muito grande, mas como a pessoa é pública, né? Isso se transforma na mídia, né? Mas também teve o relacionamento aí da Sandy e do Lucas, né? Marido dela, também cantor e trabalham juntos, inclusive, uma relação bem longa, né? E eu vi muitos comentários, assim, não paro muito para ler comentários, mas esse eu resolvi olhar, até porque a gente já falou um pouquinho sobre isso. E eu vi as pessoas comentando muito, né, sobre que não acreditavam mais no amor, vendo que eles se separaram depois de 24 anos, falando que, como que a gente separa amando, né, isso não existe, tem que ter alguma traição, né, procurando alguém para ser o motivo da separação, né. Fiquei pensando sobre isso, né, o quanto a gente está acostumado a ver as coisas sempre num ângulo difícil, desafiador, né? Então, se a pessoa ela decide encerrar aquele ciclo, fica uma coisa pesada, geralmente, né? Mas quem comenta, geralmente, é o que ela sente, né? Às vezes ela está numa relação, né? Que ela está num relacionamento há muito tempo, e ela, às vezes, conta uma história para ela mesma, né? Então ela fala assim, não, é o amor acima de tudo. Só que, às vezes, ela está num relacionamento onde ela nem está feliz, só que ela fala, não, é o amor, isso que me segura e tal. Ou às vezes ela está esperando acontecer alguma coisa um pouco mais séria para ela poder ter coragem de fazer o movimento que ela precisa fazer. E quando alguém faz um movimento contrário disso, né, da própria pessoa, talvez ela esteja num relacionamento, não está feliz, só que ela não tem coragem o suficiente aí pelas questões dela de fazer o movimento. Ela vê às vezes um casal fazendo um movimento, tudo bem que a gente nunca sabe o que acontece ali na vida privada. Mas ela vê ali pelo menos uma tentativa de respeito ali, aí ela fala, não é possível, né? E aí eu vi muitos comentários assim, de mulheres, a maioria, né? Comentando sobre isso, né? E falando, não é possível, que não sei o quê, não ama nada, numa certa agressividade, né? Então isso é muito o que a pessoa tem aqui dentro, né? Talvez ela tenha ativado algo nela, um medo dela, né? De como a vida amorosa dela está, né? E aí quando ela vê um relacionamento onde ela pensava que era eterno, se quebrar, faz ela olhar para ela mesma, né? Fala, putz, eu preciso olhar. Se esse relacionamento que eu achava que era perfeito se romper, imagina o meu. Então aí a pessoa começa a ficar nessa loucura, né? Tentando encontrar. Mas talvez são pessoas que ainda estão num nível de consciência baixo, né? E de consciência de si. E aí por isso talvez tenha esse tipo de comportamento, né? E olha assim numa crítica, né? Eu achei curioso falar sobre isso, ler os comentários, né? Por isso que eu achei interessante falar sobre isso. Já vou falar um outro detalhe de separação. No meu caso, aí depois mas vou ler primeiro as cartas, porque vamos ver o que sai nessas cartas e que relação de repente tem com o tema, né? Ó, primeira carta da constelação. O passado ficou para trás, não tem poder nenhum agora. Os pensamentos deste momento criam o meu futuro. Eita! Acabei de falar de separação e falar de passado que ficou para trás e os pensamentos desse momento criam o meu futuro, né? Então o passado ficou para trás e o que eu penso hoje em relação aqui dentro, ele vai mover para o que vai vir, né? Interessante. E essa daqui do oráculo fala, ó, pense no obstáculo como uma forma de ajuda. Talvez você possa rever uma posição ou estratégia para que o obstáculo se transforme em oportunidade ou para reafirmar um propósito. Eita! Então acho que tem a ver mesmo, né? Aquilo que eu falei. Às vezes quando vem algo ali, é o seu obstáculo. Então se aquilo que você leu doeu em você, provavelmente tem alguma coisa sua ali dentro. Te incomodou. Pode ser esse obstáculo, que você pode transformar esse obstáculo, né? Você pode, de repente você muda a rota, né? Você muda a rota. Ou, né, você faz diferente. E às vezes você tem que deixar o passado para trás. Tem duas coisas aqui que eu acho interessante a gente falar. Isso não significa necessariamente que a gente está num relacionamento e que a gente precisa se separar. Assim, que esse é o término e acabou. Às vezes a gente precisa
olhar o passado, né, aprender com ele, mas a gente entender que esse passado não existe mais. Que aquela relação, ela já se transformou. Talvez o obstáculo, a crise que veio nesse relacionamento foi um obstáculo para que vocês dois juntos mudem a direção. Não necessariamente precisa ser uma separação, um rompimento. Mas em alguns casos pode ser que seja esse o processo, né? Vou contar aqui uma história pessoal, né, que eu tenho que contar. Sempre falo alguma coisa relacionada a mim, né? Mas para isso tem a frase do Bert Hellinger, ó. O Bert Hellinger fala... na verdade, estou falando de amor nas relações e a gente acabou indo na separação, as cartas vieram assim, estou seguindo. O Bert Hellinger, eu até anotei uma frase que ele fala no livro, Simetria Oculta do Amor. Ele fala o seguinte, ó, o casamento não se desfaz porque um parceiro é culpado e outro é inocente. Guarda essa informação do culpado e inocente. Mas porque um deles está assoberbado por seus problemas familiares, ou seja, por questões suas internas, relacionadas à sua família, ou ambos caminham em direções opostas. Então é esse o caminho da separação que eu quero falar. Vou falar de uma questão pessoal, né? Há 10 anos atrás, em 2013, eu tinha um relacionamento e eu rompi esse relacionamento, mas vou fazer uma comparação com o atual hoje. E foi um relacionamento muito conturbado, assim, pra mim, né? Assim, ativou um lugar meu muito de desafiador. Só que na época eu não tinha o mesmo grau de consciência que eu tinha hoje. E essa separação só ocorreu porque eu fiquei doente. Então, assim, eu simplesmente tive uma crise de apendicite, e aí super séria, e o meu companheiro na época foi, assim, muito displicente na forma de lidar, sabe, assim, eu lá no hospital, passando mal, enfim, muita coisa aconteceu. Eu tinha total consciência que aquilo era emocional depois, mas aquilo, o comportamento e tudo que eu vivi, o médico até falou que assim, pelo tempo que demorou, porque eu acabei demorando para ir, porque não me ajudou, porque, sabe, não demorou para me levar, e depois eu tive que ir sozinho no dia seguinte, então no dia que eu fui, a primeira vez foi bem ruim, aí eu decidi ir embora, falei, não deve ser apendicite, voltei. Aí no outro dia eu fui sozinho pro hospital, sendo que o médico falou quase tinha estourado, que ia ter uma infecção generalizada, era super sério. Só que a que ponto eu cheguei, né? Precisei passar uma situação tão difícil, né, de uma doença e quase, né, algo mais sério, para eu olhar para aquela relação e falar, gente, essa relação não tem equilíbrio nenhum, né? Só que eu precisei chegar nesse ponto, porque eu não tinha consciência. Então, a coisa já estava caminhando desse jeito e eu não olhei para isso. Será que eu precisava chegar nesse ponto? Talvez lá atrás eu precisava chegar nesse ponto. Aí eu vou fazer um paralelo aqui, corta para 2023, 10 anos depois. Agora, o meu relacionamento, vocês sabiam que eu, né, tinha um relacionamento longo, ele chegou numa separação, né? Obviamente eu não vou expor a pessoa aqui, até porque eu tenho muito respeito por ela. Mas essa vez, o que foi pra mim? Foi diferente, né? Eu tive que ressignificar esse término, porque aquele outro término foi traumático, porque eu não olhei pra isso, a vida foi lá e me deu um chacoalhão. Dessa vez eu olhei para mim mesmo, né? Tava num grau de evolução. E esse caminho aqui que o Bert Hellinger falou, de às vezes você caminhar em direções opostas, é uma realidade. E a gente chegou à conclusão, né? Claro, a partir de mim, por eu ter mais essa consciência, de olhar e falar, a gente está indo para direções opostas. Talvez esse obstáculo a gente precisa reafirmar e ir para uma outra direção. Será que dava para ser junto ou separado? A gente já, claro, né, tinha feito vários acordos anteriores. Agora a gente entendeu que era melhor ir cada um para o seu caminho, né? Claro que não foi fácil. E por que a gente evita muitas vezes fazer esse rompimento? Porque dói. E o Bert Hellinger fala, né, a gente quer evitar o sofrimento da separação. Isso faz um mês mais ou menos que aconteceu, e esse mês assim foi bem difícil para mim. Mesmo eu tendo mais consciência, mesmo eu vendo que era por aí, né? Com respeito, eu fiz com muito respeito, cuidado, né? Amor. E que é isso que as pessoas não entendem, né? Fala, como você separa com amor? Se ama, tem que ficar, sabe assim? Mas não é assim. Às vezes a gente tem que entender o que se passa dentro da gente e olhar lá na frente. Porque às vezes a gente está indo para caminhos diferentes e se a gente não vai, algo vai acontecer para que esse rompimento ocorra. Porque isso é uma sensação interna, a gente sente na hora que o negócio não está mais acontecendo, né? Quando não está mais acontecendo, a gente sente, vem alguma informação. Só que o medo que a gente tem de sofrer, porque a realidade é essa, a gente tem medo da dor. Então o medo que a gente tem da dor, do sofrimento,
que vai chegar numa separação, a gente evita essa dor. E a gente faz isso com várias coisas, não só relacionamento, tá? Então a gente faz a gente evita a dor, só que acontece internamente. A gente tem essa conclusão. Algo da nossa alma fala assim, ó, já deu. Pode ser que eu esteja aprendendo por um desafio, ou pode ser que eu tenha tido essa, como eu falei, né, essa sensação interna, talvez porque eu fui para caminhos diferentes, né? A minha vida já tem se transformado há um bom tempo. Vocês me acompanham aqui, sabe, né? Eu mudei de trabalho, né? A minha cabeça mudou e às vezes isso acontece junto, né? E a gente tem que olhar para isso, mas não significa que não vai sofrer. E vai ser uma dor, porque é um rompimento, é um luto, né? E a gente sente. Só que a gente fica o tempo inteiro evitando o sofrimento, porque o nosso cérebro faz isso, né? Ele quer o tempo inteiro evitar essa dor, né? É um corte, ó, como minha mãe falou, um corte dói, o corte dói, não tem jeito. E aí, só que o cérebro vai buscando. Só que ao mesmo tempo, quando eu vou contra isso, uma coisa que eu percebi, um relacionamento que eu percebi, que está em desequilíbrio, que já encerrou o ciclo e eu continuo, eu vou mandando. É como se eu ficasse assim, cada vez que eu me faço uma concessão de algo que a minha alma já quer, é como se eu mandasse adrenalina para o meu corpo. Então eu vou mandando estresse para o meu corpo. Eu vou jogando adrenalina e noradrenalina no meu corpo e aquilo vai fazendo mal para mim. Por que lá 10 anos atrás, quando eu tive esse rompimento sério, eu fiquei doente? Precisei passar por uma cirurgia, porque eu já estava nesse lugar onde já tinha percebido, mas não era consciente. Eu já tinha percebido que o negócio não estava bom, que já era para eu finalizar. Minha alma já sabia, mas eu não tinha consciência. O que aconteceu? Eu ficava mandando energia, né, adrenalina no meu corpo, porque eu estava lá lutando contra uma coisa que já não fazia mais sentido. O que aconteceu? Fiquei doente. As pessoas podem ir para vários caminhos. Você pode ficar doente fisicamente, como foi o meu caso. Você pode ficar doente emocionalmente, né, uma dor física. Você pode ficar doente por conta disso. Tem muita gente com depressão, com transtorno de ansiedade por conta desse movimento que ela não faz. Que ela já entendeu o que ela tinha que fazer e ela não faz. E aí ela vai mandando adrenalina pro corpo e a gente sabe que o estresse que a gente recebe, então a gente não tem estresse só porque a gente trabalha, a gente tem estresse porque quando a gente está indo contra a um movimento que a gente tem que fazer, que a nossa alma tem que fazer. Entende como é sério isso? Por isso que, ó, e o cortisol também, enfim, né? Minha mãe falou do cortisol, você manda adrenalina, enfim, cortisol, mas principalmente a adrenalina, pelo que eu dei uma lida, né? E o cortisol também do estresse. Você imagina a gente mandando tudo isso, né? Aí você não dorme direito, então você tem sintomas físicos não só pelo seu trabalho, você tem sintomas físicos decorrentes de uma relação afetiva que já tem alguma questão. É muito sério isso. Só que às vezes a gente não tem isso, cortisol, mãe. A gente às vezes não tem plena consciência disso e a gente vai vivendo dessa forma. E aí eu fui fazer uma relação aqui dessa questão que o Bert Hellinger falou aqui, né? O Bert Hellinger, para quem não conhece, ele que trouxe as constelações. Vou contar uma coisa também rapidinho. Eu tô numa rede de... Estava contando para minha mãe ontem, no meu aniversário. E aí eu tô participando de uma rede de networking, né? Que são vários empreendedores falando do seu negócio. E eu tô falando do meu negócio de constelação organizacional de empresa, enfim, o pessoal não sabe, a maioria não sabe nada disso, mas eu tô lá. Muito legal, né? Falar disso para quem não sabe. Aí eu estava comentando com ela, falando o que é constelação para quem não sabe. Eu cheguei num determinado lugar aí, que eu vou compartilhar com vocês. E eu dei um exemplo meu, né, também nessa palestra que eu fiz para eles, virtual, falando o quanto eu estava vivendo. Aí eu coloquei da questão do trabalho, mas podia ser dessa relação que eu falei para vocês. A gente vai... O que acontece? Quando você não tem consciência, você fica no piloto automático. Então, simplesmente estava no piloto automático. Vou falar da relação. Estava na relação piloto automático. Naquela lá de trás. Nessa também podia estar um pouco, né? Mas estava lá no piloto automático, que é a nossa zona de conforto, que são as nossas crenças que a gente carrega aí por não ter consciência, coloca a gente no piloto automático. O que eu precisei fazer, né? Eu precisei sair do piloto automático. Mas para eu sair do piloto automático, eu precisava olhar de cima. Aí dei um exemplo que a constelação é como se fosse um drone. Até uma professora minha de constelação, ela às vezes dá esse exemplo.
É como se fosse um drone, né? Então eu controlo o drone, olho de cima e começo a entender o que que é, qual que é a crença, o que que aconteceu, o que que está inconsciente que eu ainda não sei. Eu olho através de drone. Quando eu olho através de drone, eu identifico se eu estou no piloto automático e por que que eu estou no piloto automático. E aí eu coloco uma nova lente, e essa lente que eu enxergava a vida até agora, ela começa a modificar. Eu coloco uma nova lente. Então a constelação é te colocar fazer você sair do piloto automático através da visão de drone para que você altere a sua lente, né? Altere a lente que você vê a vida até hoje. E muitas vezes essa lente é por conta das crenças que você carrega, de padrões comportamentais que você carrega da sua própria família, só de ter nascido na família, né? Ou até no ambiente que você vive, enfim, o que você aprendeu, né? País, tudo, cultura, tudo isso influencia. Então vamos colocar essa nova lente. Só que enquanto eu não coloco a nova lente, eu estou no piloto automático. Então eu não consigo ter consciência, né, das coisas. Por isso da dificuldade também. Então às vezes eu preciso realmente olhar de cima. Então se eu estou numa relação, vamos falar nessa relação afetiva, né? Se eu estou numa relação afetiva que alguma dúvida ela me gera, nem sempre eu vou estar na consciência total. Às vezes eu vou estar no piloto automático porque o meu cérebro está tentando me proteger ali, porque não quer sofrer. Se eu tenho alguma dúvida, se alguma coisa está rolando ali, eu preciso olhar o que está acontecendo. E o Bert Hellinger fala, né? Quais são os motivos aí de um casal se romper? Ou ele está com muita questão familiar para ser resolvida, ou seja, questões do passado para se resolver, ou está indo para caminhos diferentes. Então eu preciso entender se tem alguma situação lá. Qual que é a situação, né? Que eu preciso olhar de cima, que de repente está fazendo eu ainda estar nessa relação. E aí eu tenho um livro que chama, estou até com ele aqui, chama Frequência Vibracional. Esse livro, eu sei lá, né? Um tempo atrás comecei a ler, parei, né? Por algum motivo, parei. Devia ser muito para mim. Eu parei, mas eu tenho bastante interesse nessa questão de vibração, né? O que que a gente vibra, o que que a gente não vibra. Aí ela fala o seguinte, né? Nesse livro, que eu vou fazer um paralelo aqui em duas coisas, tá? Se tiver difícil, vocês me falam aí, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa. Mas vamos pensar na vibração. Ela fala o seguinte, ó. Por que que a gente altera... Nesse livro que ela chama Penny Pierce. Ela estuda, né? Ela é uma clarividente, inclusive, ela estuda física quântica, então ela sabe muito de vibração, né? Fala o seguinte, ó, os relacionamentos problemáticos existem para nos ajudar a libertar de hábitos emocionalmente prejudiciais. Os relacionamentos aceleram o processo de transformação porque nos ajudam a ver tanto a parte positiva quanto os bloqueios, de forma mais rápida e claramente. Não atraímos o que queremos, assim o que somos. Olha que interessante. Então, na verdade, é o seguinte, a gente quer, né, só atrair coisa boa. Então, a gente quer atrair coisa boa. Só que o que acontece? A gente tem uma vibração. E aquela vibração similar vai se atrair. Seja para o positivo ou seja para o negativo. Então, às vezes, fala, pô, mas eu estou num relacionamento muito ruim. Significa que você é igual a essa pessoa? Em alguma esfera pode ser. Mas às vezes ela está vindo ali para você acessar algo que você precisa olhar. Vamos supor que você tenha sido uma pessoa que sofreu um abandono, né? Seu pai, sua mãe, né? Teve um abandono. Por vibração, você está naquela vibração do abandono. Para falar assim num português bem claro, você vibra o abandono. O que você atrai? Você atrai alguém que vai ativar essa vibração aí do abandono em você. Pode ser que você atraia alguém que trabalhe num lugar onde ela viaja o tempo inteiro. Ou então uma pessoa meio ausente, né? Que tipo, sei lá, ela não te dá tanta atenção. E aí, quando você atrai essa pessoa, ela ativa para você essa vibração. Por quê? É para você olhar que tem uma questão de abandono que você precisa resolver. Então você atrai alguém que não está disponível para você, porque na verdade você ainda está no piloto automático da crença de que você vai ser abandonado a qualquer momento. E isso pode ser em qualquer situação. Então pode ser uma questão kármica, né, que você carrega, que você precisa resolver através daquela pessoa. Pode ser um medo que você tem, até fala de medo, né? Ela fala de padrão emocional que atrai, né, vibracional, né, no medo. E você entra no piloto automático. Ela usou até esse termo que eu falei da constelação, que a gente está no piloto automático. Ela fala, a gente está no piloto automático, você atrai alguém daquele negócio para você olhar para aquilo.
E às vezes você fala, nossa, tô num relacionamento abusivo. Às vezes, que ponto é que eu preciso entender aonde eu tô sendo abusado, onde eu tô sendo abusador? Eu preciso entender, então a gente atrai também por isso. E a gente atrai também pessoas semelhantes na parte boa também. E isso é interessante que o Bert Hellinger da Constelação, ele fala sobre isso, né? Que nos relacionamentos, assim, a gente fica muito naquele lugar, assim, falando assim, culpado e inocente. Às vezes eu quero ficar no lugar de inocente. Tipo assim, eu não faço nada, o outro faz tudo. Eu quero me isentar da responsabilidade das coisas. Então eu fico apontando o outro o tempo todo. Só que na verdade não tem isso, né, de culpa inocente. Na verdade existe, né, o que está devendo, esse é o processo, né? Quando você está num relacionamento, você está numa troca, né? Então quando eu dou, parece que o outro tem, né, algo a pagar para você. Se eu faço demais, ou seja, eu sou aquela pessoa que ainda está numa crença que eu fazia demais lá atrás, ou então eu era uma criança que eu tinha que dar suporte emocional para os meus pais, então eu estava fazendo tudo. Quando eu vou para um relacionamento, eu geralmente vou para um relacionamento onde eu faço demais. Eu faço demais. Aí o outro vai, aí eu vou fazendo. O outro vai assim, ó, ficando mais para baixo. Esse aqui, às vezes, está numa dívida com você tão grande que ele não consegue pagar depois. Eu fiz tanto e o outro, ó, pum, vai embora. Aí você fala assim, putz, mas eu fiz tudo pra aquele homem, né? Como acho que só entrou mulher aqui, eu vou usar esse termo. Fiz tudo para aquele cara. E o cara simplesmente foi embora. Porque você fez demais. Então você só fez e aí ele não teve troca. Então é como se a dívida fosse tão grande que ele não consegue pagar depois. Por quê? Porque isso está acionado em algo lá atrás que você precisa olhar. Então, esse é um ponto, o equilíbrio, né? Aí fica às vezes assim, ó, aquela pessoa que só recebeu, ela fala, eu só recebi, né? Pode ser o contrário também, pode ser que você atrai alguém que você tem uma necessidade que ela faça demais para você. Por quê? Porque às vezes você ainda está tentando resolver uma questão lá de trás, com seu pai, com a sua mãe, que você está ainda na sua criança emocional esperando receber. Você não recebeu lá atrás do seu pai e da sua mãe, e aí você vai para o relacionamento esperando receber. Tudo isso, gente, é um processo, não é consciente, é inconsciente. Muitas vezes a gente vai se trabalhando, a gente vai ficando mais consciente, mas geralmente é inconsciente. Então eu não resolvi meu problema lá com a minha mãe e com meu pai, e aí quando eu vou para o relacionamento eu só esperando receber, igual uma criança. E aí você atrai um parceiro que faz bastante por você, só que vai chegar uma hora que ele não vai fazer mais. Por quê? Porque vai acessar essa vibração que eu falei e vai começar a descasar isso aí. Ele provavelmente também tem uma questão similar que a sua, de fazer e depois você de receber, só que aí fica desequilibrado, não tem troca. E é isso, né? Por isso que eu falei, será que só o amor basta? Que amor é esse, né? Será que é o amor aprendido nos filmes, que a gente fica lá, né, o príncipe encantado, aquela coisa, né, romântica que a gente vê nos filmes? Que amor é esse? Eu primeiro preciso definir. Mas se o sucesso das relações é a base da troca, a gente já começa a perceber que não basta amar. Precisa ter algo a mais, eu preciso fazer e receber. É 50-50? Não é 50-50, não tem como. Sempre tem um desequilíbrio. Você vai fazer só coisa boa? Não, né? Às vezes você vai fazer coisa que você vai ser culpado também. Então não tem essa de ser inocente e culpado. Às vezes você vai fazer coisa que vai magoar o outro. E o outro vai ter que compensar de alguma forma aquilo que não foi feito, entende? Então às vezes você também vai errar. E o Bert Hellinger fala, né, que a gente tem que estar disposto a assumir a nossa culpa também nos relacionamentos. Quando a gente assume isso, a gente começa a equilibrar melhor essas trocas. Porque não é só um lado, sempre são os dois lados. Só que a gente tem uma tendência a ficar num lado só, né? Falar assim, não, aquela pessoa lá não faz nada, eu faço tudo, né? Não presta. Eu começo a falar coisas sobre a outra pessoa, porque aí me coloca menos culpado, mas todo mundo tem culpa na relação. Você uma hora tá inocente, uma hora você tem culpa. Isso tem muito a ver, de eu ficar muito só na inocência, tem muito a ver com a minha criança. Então tem algo da minha criança emocional que eu não resolvi, que eu fico só na inocência, eu fico só esperando receber. E às vezes eu atraio um parceiro que vai ser meio que meu pai, né? Ou minha mãe.
e aí eu fico desequilibrado na história. O que eu costumo ver aí nos atendimentos, na grande maioria, tá? Não tem regra, porque a gente é assim. Cada um tem uma história familiar, cada um tem uma infância, teve uma infância. Mas o que eu geralmente observo de padrão? Eu observo muitas mulheres fazendo demais. Porque geralmente elas tiveram questões lá atrás, tá? De comprar a dor da mãe. Então, assim, ela assume um papel, isso é muito forte, de ir lá, né? Olhava o relacionamento do pai e da mãe quando ela era criança, tomava o partido, ficava de um lado só, ou então ela achava no inconsciente que ela tinha que ir lá e ajudar a mãe dela a resolver os problemas dela, né, da mãe, e aí ela criou um hábito de ser meio salvadora. Então quando ela vai pro relacionamento é daquelas que fica fazendo demais. Só que uma hora ela cansa. Ou então acontece alguma coisa que o parceiro faz algo para mostrar para ela que, opa, tipo, entendeu? Então vem algo ali para mostrar. Que é aquilo que a gente fala, né? Então, por que as pessoas ficam às vezes nesse medo, né, do... Não é possível que alguém se separou bem, né? Deve ter tido alguma traição, porque ela fica com medo, geralmente ela tá nesse lugar aí. Às vezes acontece uma traição porque houve aquela desconexão. Então você fez muito aqui e o parceiro só lá, ó. E aí ele vai lá, tenta suprir isso de alguma forma, porque gerou uma desconexão entre o casal e começa a gerar um monte de sintoma. E o parceiro vai lá e... Não que seja o caminho, tá? Não é o caminho traição. Mas às vezes essa traição foi decorrente de algo que já estava acontecendo. Eu não me dei conta, fiquei no piloto automático. Vem a traição piorar e fala: putz, meu, olha, tava fazendo tudo errado. Eu tava fazendo demais nesse negócio, ou de menos, né? Então às vezes vem para isso. Claro que é uma dor, né? Só que aí vem de uma forma ruim, né? Vem de uma forma que eu fico mal e eu não encerro bem o ciclo, e além de tudo eu vou para as outras relações com medo, porque eu ainda não resolvi aquela, porque eu tive que passar por uma questão de traição, que é o exemplo que eu dei lá da minha relação lá atrás. Então passei, né, um problema, fiquei doente e tal, que me obrigou a olhar para aquilo e falar: meu, não tem equilíbrio nenhum aqui, não tem troca nenhuma. Só que eu tive que me separar meio forçado, né? Aconteceu um monte de outras coisas que não veio ao caso, que praticamente eu fui forçado. Só que nisso de eu ser forçado, eu não fechei bem o ciclo. E aí você fica com um trauma, e aí quando você vai para a próxima relação, você tá lá com aquele trauma, e aí você, né? Tanto que eu fui para a próxima relação, ressignifiquei muito essa história de troca, né? E enquanto a gente teve troca, a relação durou, tanto que a relação teve quase 10 anos. Porque ela estava na troca. Depois que a gente foi para caminhos diferentes, eu percebi e falei: vamos encerrar bem o ciclo. Porque se você não encerrar bem o ciclo, eu vou ficar com a pendência, eu não quero. Porque se a gente já começa a perceber que tem algo ali, ou seja, tem amor, mas está desconectado, se eu não faço o movimento, a vida vai fazer pela gente. Então vai acontecer alguma coisa. Então pode acontecer uma traição, pode acontecer algo grave, né, como foi esse negócio da cirurgia, ou pode acontecer um problema financeiro, a pessoa te deixa na mão com uma dívida. Pra quê? Pra ir lá e falar: ó, você não fez, a vida foi lá e pum, tá te obrigando a olhar pra isso, tá falando pra você: essa relação já se encerrou, não tem troca. Esse é o ponto, tá? Ó, tanto que a frase eu até anotei, ó, da culpa, que eu acho... Essa frase é muito boa. O amor, então não é o amor romântico, é o amor das relações, exige que tenhamos coragem de nos tornar convenientemente culpados. Então é isso, às vezes eu vou ter culpa mesmo, às vezes vai acontecer alguma coisa que eu vou errar. Claro que eu também na minha relação teve isso, mas a gente tem uma tendência a ficar sempre buscando o culpado aí, tá? Outra coisa importante que só que tá me vindo aqui, porque eu anotei um monte de coisa, mas eu falei: eu vou deixar o negócio... O que acontece, tá? Isso sistemicamente falando. São duas famílias diferentes que se unem numa relação. Então você vem com uma carga, o outro vem com uma carga, ou seja, vem com costumes, padrões, né? Verdade, não leva mais evolução. Se não leva mais evolução, o relacionamento se desfaz. A Bela falou aqui, né? Então é isso. Eu vou até falar uma outra coisa sobre essa questão da ruptura, agora um pouquinho que também é legal. Vamos pensar de novo nessas relações e troca, porque eu acho importante a gente olhar um outro detalhe. Então são dois sistemas diferentes, então dois sistemas familiares se juntando.
E às vezes fica um conflito entre os dois sistemas, falando assim, eu tenho que fazer de um jeito, você tem que fazer de outro. E aí fica uma disputa de como que tem que fazer. E no final, a gente não entra num consenso. Qual que é a questão do equilíbrio aqui para que tenha uma manutenção nesse relacionamento e, de repente, esses obstáculos que saíram da carta se transformem num novo propósito para aquele casal? É eu pegar isso aqui e transformar num outro. Então eu preciso pegar esses dois sistemas, costumes, etc., e juntar entre esses dois casais e criar, entre esse casal, e criar um novo sistema, uma nova forma de operar. Nesse livro do Bert Hellinger, ele fala de uns casais, por exemplo, que tinham duas culturas religiosas que, né, complementares que vieram. Que era, eles, por exemplo, a moça, ela trabalhava fora, né? Então, antes de casar. Ela trabalhava fora, tinha a vida dela independente. Quando eles se juntaram, eles tinham uma relação e eles decidiram assim, acho que o melhor pra gente é seguir a tradição. Então, assim, eu vou trabalhar e você vai ficar em casa. Foi o combinado que eles fizeram. Porque eles foram seguir as duas culturas e falaram, vamos formar isso aí. Só que não deu certo. Ela começou a sentir um vazio muito grande e sentindo falta de ter uma questão de profissional. E eles tiveram que quebrar essa questão religiosa, que para eles era muito importante, e transformar num novo acordo que fizesse sentido para os dois. Então, não necessariamente o que já vem lá de trás é o que é melhor para vocês como casal. Às vezes precisa criar uma nova definição. Dá um exemplo no livro de um casal que falou assim, vamos dividir 50... Já que tem a lei do equilíbrio, né, dessa troca do dar e receber, falou o seguinte, vamos dividir 50-50 tudo. Então, assim, você lava a louça, faz tudo. Eles decidiram dividir 50-50 tudo. Beleza, durante um tempo começou a dar certo. O que aconteceu? Tiveram filho. Dá pra gente dividir 50-50 quando tem filho? Putz, não dá. Então a gente vai ter que encontrar um equilíbrio onde adapta essa situação. Porque às vezes vem o filho e o casal começa a ter tanto problema e se separa por conta disso. Porque às vezes depende, né, é uma energia muito grande da mãe, porque né, biologicamente fica uma questão da mãe. Às vezes esse marido que estava lá no 50% se sente meio rejeitado e começa a ter conflito. Um conflito muito sem consciência, que não entende que na verdade é uma nova adaptação que precisa ser feita de equilíbrio para que esse casal que agora tem filhos possam se adaptar a essa nova realidade. Então não basta só amar. A gente precisa criar os acordos, precisa sentar e falar, pera, até aqui a gente fez o quê? Assim, assim, assado. Às vezes, para quem olha de fora, não parece equilibrada. Mas para aquele casal faz sentido, entende? Que é muito mais, não tem regra, né? Tem que ter um equilíbrio para os dois. E às vezes um vai ficar um pouquinho mais em um determinado momento, mas vai ajudar aqui no outro. Mas precisa vir às claras. O problema é quando a gente está muito na inconsciência. Quando a gente está na inconsciência, fica mais difícil, né? Quando eu estou lá, não tenho consciência de que eu tive um problema lá atrás que eu ainda não resolvi, fica difícil eu conseguir achar esse equilíbrio, né? Teve uma vez que eu atendi uma cliente, eu já contei essa história numa live, mas veio aqui, eu acho que deve fazer sentido para a gente entender, né? Ela contou para mim que o pai dela, ele simplesmente, assim, ele tinha... O pai dela perdeu o pai muito jovem, né? Ele era muito jovem. O que aconteceu? Ele assumiu a responsabilidade de casa, da mãe dele. Então é aquilo de se reposicionar, ficar num lugar que não é meu. O pai dela não tinha essa consciência, mas o que aconteceu? Quando ele foi pro casamento dele, porque a vida vai, né? A gente vai vivendo. E aí vai se juntando, casou com a mãe dela. Ela lembra isso pequena, de que o pai dela, ele comprava as coisas primeiro para a mãe, para depois comprar na casa. Isso dava tanto problema. Por exemplo, uma TV, ele trocava primeiro a TV da mãe, para depois trocar na de casa. Ele fazia primeiro... Ele preferia fazer a reforma, por exemplo, na casa da mãe do que fazer na dele. Não tem problema fazer isso, comprar uma TV para a mãe, mas é que o negócio estava muito, né? Estava muito desequilibrado, né? Então ele fazia muito... E aí, consequentemente, a esposa se sentia preterida, porque parecia o quê?
entre inconscientemente, né, em várias aspas, que era como se ele tivesse casado com a mãe. E aí não tem espaço para ele olhar para a família dele. E o que aconteceu também? Ele não foi um bom pai, porque era como se não tivesse espaço para ele ser pai. Porque ele tinha tantas coisas mal resolvidas ainda na história da mãe dele, né, dele com a mãe dele, e também olhar para essa ausência que o pai representou, que ele não conseguiu ser pai também. E aí isso gerou uma série de traumas nos filhos. Então olha que é aquilo que o Bert Hellinger falou. Por que o casal separa? Porque às vezes tem coisa mal resolvida no sistema familiar. Então assim, se ele olhasse para essa falta que o pai dele ainda fazia nele, se ele entendesse que talvez está tudo bem, que a mãe dele dá conta e que ele pode ajudá-la, mas ele não precisa assumir essa responsabilidade, vai sobrar um espaço dentro dele para ele ir para o relacionamento dele, né? Então sobra um espaço para eu ir para a minha vida. Muitas pessoas estão lá atrás, é como se ela estivesse ainda na criança porque não resolveu. Aí você vê um monte de criança lidando com criança, é como se os relacionamentos fossem duas crianças lidando, por isso que briga tanto. Porque aí grita e briga, e grita e briga. Porque um está esperando receber de um lado e o outro está esperando receber de outro. Lembra que a vibração atrai? Se você atraiu alguém, é porque aquilo tem a ver com você de certa forma. De algum jeito, aquilo tem a ver com você. E a Bela comentou sobre quando não leva mais evolução. Ah, mas que situação que acontece a ruptura? Às vezes, você tem vibração com aquela pessoa. Você fez um caminho, você deu um passo. Automaticamente, a vibração vai mudar. E muitas vezes, a ruptura acontece porque a vibração mudou. E aí automaticamente aquilo se desfaz. E aí o relacionamento leva à ruptura. O que acontece também, que é uma grande informação, e eu estava falando disso, falando até do meu caso, e eu usava esse exemplo, mas eu li no livro e falei, olha, eu falei sem saber. O outro também, né, porque teve uma mudança vibracional. O outro aqui também, no fundo, a alma dele também quer essa mudança. Só que ele não tem ainda consciência plena disso. Então, na verdade, ambos querem. Por isso que não tem culpado e inocente. Tem todo mundo culpado e inocente. Porque a vibração mudou, ambos querem que isso aconteça. Só que essa pessoa aqui que talvez não fez o passo de evolução, não chegou nesse grau de consciência, e aí ela entra um pouco na vítima. Ela fala, pô, me abandonou, e aí ela fica ainda nesse lugar. Talvez ela ainda esteja vibrando nisso. Mas a alma dela quer esse movimento, porque está convidando ela também para fazer uma evolução na vida dela. Talvez não seja a mesma dessa daqui, caminhos espirituais, outro, né, outro caminho de consciência, talvez não seja igual, mas a alma dela também está pedindo alguma mudança. Então essas mudanças, essas finalizações de ciclos, como aconteceu aí nos famosos, como aconteceu comigo agora, na verdade é um convite para a mudança, para ambas as partes. Significa que isso não vai ser fácil? Não vai ser fácil. Então já adianto que não vai ser fácil, falo por mim. Quando tem filhos, né, quando tem várias coisas envolvidas, nunca é fácil, uma separação nunca é fácil. Mas se ela está acontecendo, se você está sentindo algo dentro de você, é porque a sua alma está pedindo para fazer esse movimento. A alma da gente está pedindo. E essas relações, essa vibração não se aplica só à relação afetiva, amorosa, é para tudo. Então, às vezes é um cliente, né? Então, a vibração de cliente. Então, às vezes você muda o tipo de cliente que você começa a atender, é porque a vibração mudou. Às vezes você muda de emprego, ou aquele emprego não está fazendo mais sentido, é porque a vibração não está conectando em você. E às vezes, se, por exemplo, você está fazendo um movimento e o seu parceiro não está fazendo. Se o parceiro ele tem um pouco mais de grau de consciência, vocês podem chegar numa denominação e falar, o que está acontecendo? A gente está indo para caminhos diferentes, será que dá? Pode ser que seu parceiro tenha essa consciência, mas pode ser que ele não tenha. Que aí você vai tentar chamar ele e ele vai responder de uma forma tão, né, que não vai acontecer, mas é isso, a gente tem que começar a confiar no universo, que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Não significa que não vai ser desafiador, tá? Mas a gente tem que começar a confiar um pouco mais que as coisas estão acontecendo para o nosso bem maior de algum jeito.
mesmo que agora não faça tanto sentido para você. O que foi, mãe, que você falou? Que amigos se separam. Amigos, né? Pode ser relação de amizade. Observa, quando você... Os amigos, né? O que está ao teu redor, né? Às vezes você começa a falar, putz, meu, eu tinha amizade tanto com aquela pessoa, de repente, do nada, você não tem mais contato com aquela pessoa, é porque você mudou a vibração, né? Você foi para um outro caminho, a pessoa foi para outro, ou ela ficou e você foi, né? Então esse é um ponto que a gente precisa ter atenção. E nas relações é isso. O segredo para que a gente tenha uma boa relação afetiva, amorosa, é a gente ter uma noção de que a gente não é vítima de nada, ou seja, inocente das coisas. Muitas vezes a gente é culpado também, e a gente precisa fazer essa manutenção de troca. Então periodicamente a gente precisa ir lá e conversar, e tentar chegar num denominador comum, fazer novos acordos, conversas difíceis. Esse é o problema, porque eu atendo muitas mulheres, principalmente, né? E elas com problemas afetivos e não tem a mínima conversa, assim, não tem comunicação. Só que às vezes eu escuto a pessoa falar assim pra mim, mas não adianta eu falar com ele. Será que não adianta? Será mesmo que não adianta, ou você que está com medo do que vem? Será? Às vezes você está com medo de ter essa conversa porque você está com medo do que pode vir. Porque às vezes essa conversa vai te fazer para um caminho que você não está querendo. Entendeu? Porque você está com medo de sofrer. E aí você está indo para Você não está querendo ter a conversa. Na verdade, quem não quer é você. Você está falando para, não adianta conversar com ele, ele não entende nada mesmo. Às vezes é você que não está querendo conversar com ele. E se ele nunca aceita uma conversa com você, significa que não existe troca nesse relacionamento. Se não existe troca no relacionamento, significa que tem algo ali a ser resolvido, que pode ser uma redefinição da rota ou uma ruptura. Talvez não está acontecendo, ele não está tendo diálogo, porque está te mostrando que não tem mais troca para você. E aí, meu convite é a gente começar a olhar na visão de drone mesmo lá da constelação, né? Sair e olhar, porque às vezes a gente está achando que é uma coisa, só que na verdade é outra. Então às vezes eu estou falando, não, tô super bem resolvido lá com a história da minha mãe e do meu pai, só que aí às vezes tem uma coisinha lá que tá pegando e que você precisa resolver essa história da tua mãe e do teu pai dentro de você para que você consiga ir para o próximo passo, que é olhar para essa relação. Enquanto você não olhar aqui, sua relação, você também fica meio perdida na relação. Às vezes o seu parceiro ou sua parceira está representando o teu pai, sua mãe ou sua mãe. Muitos comportamentos parecidos do teu pai, da tua mãe, da história que você teve. E que se eu tiro isso, né, você consegue olhar para o seu parceiro do jeito que ele é. E às vezes você vai descobrir um parceiro que você nem imagina, que tem muito mais a ver com você do que você esperava, ou de repente você vai ver que realmente não tem nada a ver, que é isso mesmo, né? E que você vai ter que talvez pegar uma dose um pouco mais de coragem e fazer o movimento que precisa ser feito, mas dá para ressignificar essa história. Não significa que eu olhar ou ter uma conversa difícil, significa que eu já tenho que separar. A gente tem uma mania nessa dimensão que a gente vive, que é tudo preto no branco, né? Ou eu fico ou eu separo. Para eu chegar no caminho da separação, tem um caminho longo aí, que eu tenho que dar uns passos para chegar nisso. Ninguém separa da noite para o dia. Então, às vezes tem caminhos, tem aprendizados, né, que eu vou ter nesse processo, né? Falo para mim, né? Faz um mês que eu tive essa ruptura, né, essa separação. Mas isso já estava rolando há muito tempo dentro de mim, dentro da história. Não se separa assim. A gente tenta primeiro, né? A gente tenta ver o que é possível fazer, né? Se é possível ressignificar, mas as coisas não são assim. A gente não precisa ter medo. Às vezes quem está com medo é a nossa criança. É a nossa criança que está com medo, porque às vezes ela foi lá abandonada pelo pai ou era maltratada pela mãe. Então é esse medo que ativa na criança. E aí ela tem medo de ter essas conversas com o parceiro, com a parceira, porque ativa esse medo infantil. Que lá atrás você achava que
você não ia ser cuidada, né? Que qualquer movimento que você fizesse fora da direção dos seus pais, né? Que não tivesse conectado com seus pais, você não ia ter o cuidado necessário, né? Você ia falar, não, e agora a minha vida? Você não tinha recurso suficiente para lidar com as coisas. Hoje, como adulto ou adulta, você tem recurso. É só buscar aí dentro de você. Às vezes o recurso vem até daquela criança que passou por algumas coisas não tão fáceis assim. A sua própria criança pode te ajudar nesse lugar, mas essa criança precisa ser liberada. Você precisa deixar essa criança liberar, senão ela fica muito pesada aí dentro de você. Aí você não consegue evoluir. E aí você fica na mesma vibração. E essa vibração da criança não ajuda a gente a prosperar nos relacionamentos, não ajuda a gente a prosperar nas nossas profissões, no nosso negócio, porque criança não trabalha, né? Criança não tem relacionamento, entende? Como é mais forte, né? Porque a nossa criança emocional às vezes está gritando lá. E eu preciso reconectar com essa criança, entender o que aconteceu, né? Olhar o drone, entender o que aconteceu, mudo a lente e aí eu começo a ressignificar essa história, a olhar para essa história. Bom, deixa eu ver se eu falei bastante coisa aqui, porque eu acho que foi saindo, né? Eu acho que eu falei tudo, ó. Interessante, acabei falando tudo. Lembrando que a gente tem sempre luz e escuridão. A gente nunca é só luz e nunca é só escuridão. A gente sempre tem os dois. A gente sempre tem os dois. Só que a gente às vezes fala, não. E às vezes a gente não precisa, e muitas vezes, tá, gente? A gente não precisa esperar a coisa chegar num ponto onde você vai se prejudicar, onde vai acontecer alguma coisa séria com você. A gente não precisa chegar nesse lugar. Mas se chegar, a gente tem recursos para poder ajudar nesse processo, né? A constelação, o drone, é uma forma da gente olhar para isso. Se você, de repente, passou uma separação onde foi traumático, né? Teve uma traição, teve algo sério, existem recursos, né? Como uma constelação, para você olhar para isso. Às vezes você não vai ter oportunidade de falar para o teu parceiro, para a tua parceira o que aconteceu, o que te magoou. Mas num processo de constelação você põe isso para fora. Você chega para o seu parceiro, fala assim, isso ainda me dói, eu estou sofrendo, você precisa falar. E aí depois que você acessou essa dor, você vai falar, eu assumo a parte que me cabe. Eu assumo 50% do que aconteceu nessa relação e você os outros 50%. Quando a gente chega nesse lugar, a gente consegue seguir. Se você não conseguiu fazer esse movimento de alma ainda, de olhar para essa relação e falar, tem uma parte aqui que me cabe mesmo, que eu também sou culpado ou culpada nisso, você não faz o movimento. Você fica na criança falando assim, viu como ele era uma peste, que fez isso, isso, isso. Aí você fica o tempo inteiro nisso. E aí vira uma roda que não tem fim. E aí você fica na inocência. A inocência te coloca nesse lugar de vítima. E aí você vai ficar no lugar de vítima e não vai para o próximo passo. Entende? Às vezes saí de uma relação, não consigo ir para outra. Eu não consigo ir para outra porque eu ainda não olhei com gratidão para aquela história. Ou não assumi a minha responsabilidade na história. Esse é o ponto. Eu não assumi. Porque, claro que não, eu estou falando de uma forma simples, porque eu estou explicando, mas não é tão fácil assim, porque é um processo inconsciente. Às vezes você está achando que você está lidando super bem com o negócio, mas quando você olha lá, vem a sua criança emergindo e você está totalmente na vítima. Não é tão fácil, mas é possível. A Magali falou uma coisa assim, muito bom, fez muito sentido, obrigada. Que bom que fez sentido para você. E eu acho que esses movimentos que a gente faz é o movimento da alma, né? Quando você olha para aquilo, né? A carta que a gente tirou, né? O passado ficou para trás, não tem poder nenhum agora. Os pensamentos desse momento criam o meu futuro. A gente só vai chegar nesse lugar, né? De realmente deixar o passado para trás quando eu assumo a minha responsabilidade por tudo que acontece naquela relação. A minha parte, claro que não é um só. O outro às vezes é muita coisa, a gente não vai ignorar o fato. Mas cada um assume a sua responsabilidade. Se ele fez algo com você onde foi algo grave, ele vai assumir a responsabilidade disso. E as consequências virão, é inevitável. Só que você não precisa ficar nesse loop da dor. Você vai falar assim, a responsabilidade é sua e eu fico com a minha parte, porque eu também fiz coisa.
Eu também, de vez em quando, dei mancada aí. E é isso, aí você, pum, consegue sair. Evan, faz muito sentido, né? E é um desafio, gente. Não é fácil, não. A gente sair desse papel de criança emocional, vítima, e ir pro adulto e falar, pum, vou bancar. Porque aí quando você banca, você dá o próximo passo. E a última coisa que eu queria falar, porque muita gente aqui tem filho, e às vezes assim, a gente fala assim, ah não, eu tô por causa dos filhos, é por isso que eu tô nessa relação. Cara, isso dá um peso nos filhos tão grande, isso gera um peso tão grande pro filho, porque parece que ele fica responsável pela relação dos pais. Então ao invés de dar um efeito positivo, dá um efeito negativo. E aí o filho fica com aquele peso gigantesco de ser ele o responsável para os pais estarem infelizes dentro daquela relação. Olha que peso para a criança. Claro que uma separação para o filho também não é nada fácil. Porém, lá na frente vai ser mais transformador para ele, porque o Bert Hellinger fala uma frase que é essa que eu quero finalizar, né? Ele fala assim, os filhos são felizes quando os pais são felizes. Então, quando você chega nesse lugar de felicidade, seu filho automaticamente vai ser feliz. E vai tirar o peso dele, porque ele sente. Por mais que você pode não falar para ele que você só tá nesse relacionamento por causa dele, mas ele vai sentir, porque tem a vibração. E ele vai pegar esse peso para ele. E muitas vezes isso vai prejudicar ele na vida dele, nas relações dele. Vai ficar perdurando isso. Por isso que a gente entra nesse padrão repetitivo. Por conta disso. Então é um momento da gente olhar. Não significa que precisa separar, mas às vezes precisa redirecionar essa rota. Ou então, às vezes, a gente vai precisar ter a coragem necessária de falar esse ciclo se encerrou realmente, mas pode ser encerrado com amor. É esse amor que eu estou falando. Né? Esse amor, que é muito maior do que esse amor romântico de filme. É um amor que existe muito maior, que a gente tem por todos nós. Que eu tenho por vocês, vocês têm por mim. Esse amor é muito maior. Né? Esse amor que a gente tem familiar. É esse o amor. E é possível a gente ter relações amorosas, mesmo aquelas que tenham ficado para trás. Elas podem sair com amor. E isso vai muito reverberar em você e nos seus filhos. É tanta informação que vai reverberando aqui dentro, né, quando a gente fala desse ponto, que eu acho que eu não sei se eu vou fazer uma meditação final, mas eu acho que eu vou, vai. Nem planejei, mas eu vou. Porque eu acho que tem muita informação vibrando aí. Eu vou fazer super rápido, só para a gente se reconectar com a nossa história. Vamos ver o que vem. Então eu vou fazer a meditação o seguinte, para quem não conhece, você só fecha os olhos numa posição confortável, né? Quem está vendo essa live agora ou em um outro momento, e deixa o negócio fluir. Não se cobra de, eu falo para visualizar, eu tenho que ver. Às vezes você não vê, mas você sente. E às vezes é uma informação que você precisa no teu ouvido ou na tua mente, que é o que você precisa ouvir, tá? Vou nessa linha de relação, de relacionamento, tá? Deixa eu só acessar aqui. E aí você vai ficando num lugar tranquilo. Tenta também dar sustentação para os seus pés, assim, sabe? Sustentação, se estiver deitado ou, né, sentado, você dá sustentação, porque a gente, às vezes, quando vai fazer meditação assim, a gente vai para uns outros caminhos. E às vezes vem uma emoção, às vezes vem uma sensação, deixa vir, tá? Tá tudo certo. Agora eu vou colocar uma música, porque as músicas também ajudam a gente a acessar o que a gente precisa de uma forma mais fácil, tá? Então, só vou aumentar aqui um pouquinho. Vai respirando. A música vai ficar um pouquinho mais alta. Então respira, fecha os olhos. Respira profundo. Vai pedindo uma permissão para o seu inconsciente, para abrir um espaço aí dentro de você,
para que você acesse uma informação, uma luz, um caminho, uma nova compreensão. Vai pedindo essa autorização para o seu inconsciente para que você acesse a informação necessária. E a cada respiração você vai acessando cada vez mais profundo e você vai se conectando com a sua ancestralidade, com as suas raízes. E você vai sentindo agora como se tivesse uma energia, ou as pessoas mesmo, a sensação das pessoas, do lado direito atrás de você, o seu pai, seus avós paternos, bisavós, toda a origem paterna atrás de você. E do seu lado esquerdo, atrás de você, você vai sentir a energia, sentir a presença da sua mãe, dos seus avós maternos, bisavós. Caso você não tenha conhecido os seus pais, ou o seu pai, ou sua mãe, sente essa energia que vem da sua família biológica. E também pode incluir com respeito os seus cuidadores, pode ser pais adotivos, tios e tias, avós, que talvez tenham cuidado de você diretamente. Mas junto deles tem toda a sua ancestralidade biológica. E você vai sentindo essa energia atrás de você. E você vai sentindo qual a informação que vai vindo através dessa linha. E vai se conectando cada vez mais profundo. E agora você vai virar para todos esses ancestrais, como você estivesse de frente para eles. E agora, todos os seus ancestrais do sexo masculino, eles vão dar passagem e vão deixar todos os ancestrais do sexo feminino. E vão ficar todas as mulheres na frente de você, começando pela sua mãe, pelas suas avós, tanto de um lado quanto de outro, e vão ter todas as ancestrais olhando para você. Mesmo que você seja do sexo masculino, agora é a hora de olhar para essa ancestralidade feminina. Então você vai acessar todas essas mulheres e você vai sentir como se elas estivessem dando a mão para você. Todas essas ancestrais dando a mão para você. E você vai ficando como se fosse numa roda, onde você consegue visualizar e sentir cada uma delas. E agora elas abrem um espaço e você acessa uma informação dessas mulheres. Talvez algumas delas não tiveram direito a ter um relacionamento. Algumas ficaram sozinhas. Outras perderam seus filhos. Outras não tiveram direito a trabalho, a estudo. Alguma delas vai te dar essa informação, qual delas se conecta com você. Talvez alguma que tenha ficado sozinha, não tenha tido um relacionamento, alguma tenha sido abandonada. Você vai saber essa informação e todas as mulheres estão te dando apoio para que você acesse essa informação. Respira.
Sente a sensação, a emoção. E para essa que não teve o mesmo direito que você vai dizer: eu te vejo, eu agora te vejo, e eu agora incluo você dentro desse meu sistema, junto com todas essas mulheres. Eu incluo você. Agora você faz parte. E junto de você vem todas que não tiveram a mesma oportunidade. Você também faz parte. Sente quando você fala, eu escuto essa frase, como isso ressoa dentro de você. Talvez venha uma emoção, uma sensação de força, um aquecimento, venha algo no seu coração. E você respira e sente essa inclusão. E agora você diz para ela e para essas mulheres: eu agora compreendo a nossa história. Eu agora me preencho dessa história. E vai respirando, vai sentindo essa energia. E agora você se despede dessa roda e você vira novamente para uma posição onde todas essas mulheres estão atrás de você, e você vai sentindo essa força vindo lá de trás até chegar para você. E você diz: agora eu posso seguir. E todas essas mulheres agora convidam também os ancestrais do sexo masculino, que também fazem parte e que agora estão atrás de você. Você respira, sente essa energia, agradece também agora o masculino, agradece essas mulheres e essa nova compreensão, e você, com gratidão, reverência essa história, você se permite seguir. E agora vai respirando, colocando a mão aqui no cardíaco, né, aqui no peito, integrando essa sensação, essa experiência. Vai respirando um pouco mais, se despedindo dessa história. Respirando, vai voltando para o consciente, mexendo os dedos dos pés, mexendo aqui as mãos. Muita gratidão a essa história, a esse movimento. Devagar, você abre os olhos. Vai respirando. Me fala se deu certo a dinâmica. Se vocês se sentiram bem, alguém me fala aqui. E é isso, né? Às vezes a gente está honrando aqueles ancestrais que não tiveram a mesma chance, né? E a gente está repetindo uma história que ficou no passado, né? E que eu posso me libertar. Eu posso fazer diferente. Eu posso seguir, né? Com respeito e honra essa história, tá bom? Ufa, nem ia fazer uma meditação, mas foi muito bom, tô me sentindo bem e espero que vocês estejam bem também, né? Alguém me escreve aqui se está bem, mas eu acredito que sim. Ô Van, que bom te ver, maravilhosa dinâmica, obrigada, eu que agradeço. E a gente pode repetir essas dinâmicas de vez em quando, fazer uma inclusão, porque às vezes veio só uma informação, às vezes vem outra. E a gente incluir esse feminino ajuda muito a gente a acessar um lugar muito mais profundo, tá bom? Obrigado aí pelo tempo de vocês,
Vamos encaminhar essa live aí para quem talvez precise ouvir. Obrigado, Ana. Que bom que você está se sentindo bem. Qualquer dúvida, eu estou por aqui, vocês falam comigo por mensagem, tá bom? Um beijo, boa noite.